Olá, estamos iniciando o nosso Versia Cash, o podcast da Neoversia Educação e Inovação. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio e eu estou à frente da Neoversia e vou trazer conteúdos voltados para a carreira, para a evolução de carreira, saúde mental, empreendedorismo, enfim, tudo que é voltado para a sua evolução. E quem está comigo hoje no nosso primeiro episódio é a Rebeca Fonteles. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, Fabi. Olha só, vou apresentar a nossa convidada para lá de especial, porque ela vai falar sobre carreira aqui para nós. Então, veja o quanto é importante a gente fomentar isso. Olha só essa mulher, olha só o currículo desta mulher, gente, olha só o currículo dessa mulher. Rebeca Fonteles é uma empreendedora multifacetada e inovadora no mundo dos negócios. Rebeca é a mente por trás de 3 empresas de sucesso. A Insight It, especializada em tecnologia, o Chic Candle, um e-commerce de velas aromáticas veganas que encanta os sentidos. A Mente e Ação, uma empresa dedicada a mentorias estratégicas focadas em autodesenvolvimento e estratégia de negócios. Com uma formação em recursos humanos, Rebeca acumulou 14 anos de experiência no ambiente corporativo, onde se destacou na gestão de pessoas e na orientação de equipes em recrutamento, seleção e desenvolvimento de carreira. Então, uma convidada para lá de especial. E aí, Rebeca, eu quero saber de você, me conta um pouquinho, né? Pra gente entender um pouquinho da sua história, pra gente começar a entrar no nosso tema aqui de hoje. Claro, vamos lá. Então, como você falou, né, eu sou uma empresária multifacetária, então eu tenho 3 empresas, a Insight IT, a Chic Candle e a Mente Ação. E principalmente ao longo dessa minha trajetória profissional, eu percebi o quanto era importante esse desenvolvimento de carreira e o olhar para o empreendedorismo, porque antes de empreender, eu também era uma CLT dentro de uma organização, e o quanto isso me deu musculatura para que eu pudesse me desenvolver e me tornar uma empresária das minhas empresas. Então, essa trajetória aí de 14 anos no ambiente corporativo me trouxe todo o know-how que eu precisava para conseguir abrir as minhas empresas, gerir as minhas empresas de uma forma mais efetiva, de fato. E olha que legal isso, né? No ambiente corporativo, ele dá muita, assim, muito know-how pra gente, principalmente que depois que tá no corporativo e decide empreender, você tem uma visão do que é um negócio, de estruturação, né? Ou seja, de como funciona dentro do negócio para justamente depois você abrir o seu. Com certeza, até porque quando nós estamos na posição de funcionários, a gente tem uma visão muito limitada do que é o negócio. E quando a gente senta na cadeira de gestão e começa a entender quais são as etapas, o dia a dia, o que é necessário e o quanto de trabalho dá de abrir a sua própria empresa, a gente começa a ter uma visão um pouco mais aprofundada desse dia a dia. Isso até nos mostra um pouco sobre o quanto o desafio de empreender é um movimento de coragem, né? Então, esse tempo que eu passei nas empresas que eu trabalhei, principalmente com recursos humanos, foi uma oportunidade que eu tive de me desenvolver na minha musculatura profissional para conseguir ter essa visão mais generalista do ambiente de negócios. Maravilha. E é bem legal, gente, trazer a Rebeca aqui, porque como a gente quer falar sobre carreira, né? E ela tem mais de 14 anos de experiência na área de gestão de pessoas, que é uma área que eu falo que particularmente é uma área que eu sou apaixonada. Porque eu também, né, trabalhei muito tempo no ambiente corporativo, mais de 15 anos na área de gestão de pessoas. Então, assim como você, né, eu entendo como que é o desafio, principalmente, de estar nesse ambiente. Porque a gente precisa recrutar, selecionar, desenvolver, gerar consciência, né, para os colaboradores da importância disso. E eu queria saber de você o seguinte, o que você considera, né, pensando na sua trajetória, hoje você também mentora pessoas que também estão empreendendo, mas pessoas que também querem continuar na sua carreira, que querem crescer dentro da empresa, da onde a pessoa realmente quer ficar. O que é essencial para uma pessoa evoluir na carreira hoje? Eu acredito que o essencial para você evoluir numa carreira é principalmente autoconhecimento. O movimento do autoconhecimento, ele é essencial porque primeiro você se conhece, sabe das suas fraquezas, das suas forças, das suas vulnerabilidades, e isso faz com que você comece a buscar esse desenvolvimento,
né? E dessa forma você consiga também crescer profissionalmente. Além disso, o movimento de aprendizado contínuo, ele é muito importante. Não só nas questões de investimento em cursos, em pós-graduações, né, em mentorias de fato, mas também na questão de poder olhar o que eu posso aprender no meu dia a dia, o que eu posso fazer diferente. Quando a gente vai para o ambiente, principalmente corporativo, e a gente se torna adaptável àquele ambiente, então eu estou aberto a aprender, eu estou aberto a crescer, a sair da minha zona de conforto, isso é o melhor caminho para, de fato, a gente conseguir decolar na nossa vida profissional. Maravilha. E olha que interessante. Quando a gente fala dessa coisa da evolução da carreira, e aí você trabalhou muito tempo, você também trabalha selecionando pessoas, veja bem, a gente fala da hard skills e soft skills, né? Que são as habilidades técnicas e as comportamentais. A gente diz assim, olha, eu lembro que quando eu trabalhava, né, eu sempre falava assim, gente, você é contratado pela técnica, mas demitido pelo comportamento. Exato. Por quê? Né? Não adianta, a gente estava até batendo esse papo agora. Sim. Você tem inúmeras formações, mas você não desenvolve as áreas comportamentais, Sim. são as competências, habilidades. E aí vem a questão do autoconhecimento, porque ele tá plugado nisso tudo aí. Então, assim, eu queria saber de você, Rebeca, pensando nessa questão das hard skills, soft skills, o que hoje você acredita que no mercado, você falou do autoconhecimento, Sim. né? Mas assim, o mercado ele é amplo, hoje o mercado, inclusive, para as pessoas que estão querendo se recolocar, é, enfim, competitivo, né? Hoje não adianta você só ter a parte técnica, você precisa desenvolver habilidades. Habilidades que muitas vezes você negligencia, porque eu sei que negligencia, porque a gente lida com pessoas a todo tempo, e a gente sabe que tem vários gaps ali, que são aquelas lacunas que a pessoa precisa desenvolver. Mas pensando hoje, vamos supor alguém que acabou de sair, por exemplo, da graduação, né? Ou uma pessoa que quer empreender também, porque é importante a gente saber que tem habilidades que, independente se você empreende ou não, você precisa ter ali no seu escopo ali. Então, quais seriam as habilidades e competências que você acredita que fala assim, olha, eu acho que esse seria interessante, que eu acho para você focar. Lógico que tem um autoconhecimento, mas outras habilidades. Sim, eu acredito que principalmente quando você sai de uma graduação, nós estamos muito crus no ambiente corporativo. E eu sempre fui muito a favor de que as pessoas tivessem experiências, vivenciassem essas experiências. Cada empresa tem a sua cultura, tem a sua visão, tem a sua missão, e isso acaba trazendo para nós um filtro diferente a cada experiência que nós vivenciamos. Então, quando você sai de uma graduação, quando você olha para o mercado de trabalho, quanto mais experiências você puder vivenciar, melhor vai ser o seu desenvolvimento de carreira. Até porque hoje a gente fala que as pessoas estão com uma ansiedade muito grande de se desenvolverem, mas muitas vezes não focam no timing que elas precisam passar de etapas para que isso aconteça. Então a gente brinca muitas vezes no ambiente de recrutamento e seleção que nós temos profissionais que são júniores e querem sentar nas cadeiras de CEO. E isso é muito complexo. Por quê? Porque eles ainda não têm essa vivência. Então, experienciar é algo que vai trazer para cada uma dessas pessoas mais transformação no seu plano de carreira e principalmente mais capacitação. Porque uma coisa é fato, quando a gente olha para a carreira, a gente fala, eu preciso das hard skills, né, que são os conhecimentos técnicos, mas as soft skills, que são os comportamentos, são muitas vezes o motivo pelo qual as pessoas não conseguem ficar nas empresas. Porque eu falo, uma coisa é fato, o técnico a gente aprende, a gente se capacita, a gente faz uma pós-graduação, a gente faz um curso de capacitação, mas na competência de comportamento, isso é de cada um de nós. E a gente precisa ter esse entendimento, principalmente porque no ambiente corporativo a gente sabe que nós temos muitas vezes o papel de desenvolver equipes, de estar com equipes, de fazer trabalhos em conjuntos, a questão de autorresponsabilidade, o senso de pertencimento. Então, tudo isso são questões que a gente precisa investir ao longo do nosso caminho mesmo, né, de estar nas empresas, de vivenciar as experiências para poder nos desenvolvermos. Sim, e é importante você dizer essa coisa depois que você sai da graduação, porque nós temos várias gerações, né? E eu falo, gente, eu sou da geração Y, os milênios, eu acredito que você também.
E a geração Z, né, que é essa geração nova ali, é uma geração que também tem muita ânsia. E aí, bem que você falou, é júnior que é sentar na cadeira do CEO. E a gente sabe que é um processo. Ela falou, são fases, você tem fases ali que você vai ter que passar. Exatamente. Né? Hoje as pessoas, por exemplo, a gente fala, olha, você precisa fazer um estágio e tal, mas a pessoa não quer, ela já quer chegar chegando, e não é assim que funciona. Tá? Você precisa passar por esse momento de vivência, experiência, porque realmente é isso que vai trazer ali, não só a experiência técnica, mas a de comportamento, porque aí você vai avaliar ali os comportamentos, as habilidades que você precisa ter. Agora, Rebeca, tem algumas habilidades que são muito importantes, né? A comunicação, que eu acredito que é um dos maiores problemas, inclusive dentro das organizações. Uhum. A comunicação, a questão da adaptabilidade, ser adaptável. Né? Hoje não tem como você precisa ser flexível no ambiente de trabalho, não dá para você chegar e falar, ó, vou fazer isso, pronto, acabou, para mim, e tem também aquela questão, né, eu só faço isso, não faço mais nada além disso, são questões que eu fui contratado para essa atividade, exatamente. Não que esteja errado, tá, mas assim, a gente precisa ser um pouco flexível, porque muitas vezes, até o movimento de crescer vai nos exigir sair da zona de conforto, ir mais além. Essa questão da adaptabilidade eu acho que é venal, é necessário para a sobrevivência no mundo corporativo. Até porque, vamos lá, tudo bem, você pode ser contratada lá para fazer tem lá a sua descrição de cargo, aquilo que você entrega, só que para você ser visto, para você se destacar, você vai fazer o seu melhor, claro, dentro ali da sua função. Mas, se você... Gente, é fato, não adianta a gente falar, não, se você não fizer algo a mais para se destacar, né? As coisas não acontecem. É bem assim que funciona. Fato. E pensando nas mudanças de mercado de trabalho. Porque, vamos lá, nós passamos por uma pandemia. Muita coisa mudou, né? Ou seja, a questão do home office, a questão de você realmente saber ali gerenciar o seu tempo, porque pode ser que você que vai nos assistir, de repente saiu do presencial e foi pro trabalhar em casa, né? Ou seja, várias questões ali que vieram para essas mudanças. Então, assim, como o mercado de trabalho, como a tecnologia, que aí é uma coisa muito importante também. Se você está no mercado de trabalho, entenda que a tecnologia, inteligência artificial, são algo essenciais, né? Como que ela impacta na evolução da carreira em diferentes áreas? Tá. Assim, você falou um ponto que para mim é muito importante ressaltar. A pandemia, ela veio como um divisor de águas para todos nós. E em todas as áreas de atuação. Então, todo mundo foi impactado por esse movimento e nós precisamos olhar para isso com muito carinho, porque a gente precisou passar por um processo de adaptabilidade forçado, na verdade. Né? Então, empresas que não estavam acostumadas com home office precisaram colocar isso no seu dia a dia. Empresas que só trabalhavam de forma presencial precisaram criar estratégias para conseguir sobreviver a isso. E quando a gente fala sobre a tecnologia no ambiente corporativo, a gente entende que isso está acontecendo em múltiplas áreas, né? Então, por exemplo, a gente acha que a tecnologia, e principalmente a IA no nosso ambiente, ChatGPT, né? Ela entra só para pessoas da tecnologia, mas na verdade não. E hoje o que eu vejo, principalmente com a minha empresa de tecnologia, é que nós temos que ter o avanço tecnológico como nossos aliados e impulsionadores de carreira. Isso. Porque se eu não me atualizo em relação ao que está acontecendo no mercado, ao que está se fazendo de inovação, eu estagno. E, de certa forma, isso também exige de mim a questão de, principalmente, resiliência no meu desenvolvimento, porque eu preciso entender daquela ferramenta, daquela tecnologia, para usar isso a meu favor. Hoje, assim, o que eu vejo é que o ChatGPT, por exemplo, está sendo utilizado em alguns dos meus clientes para melhorar o processo de desenvolvimento de códigos. Então, assim, se eu não tenho o desenvolvedor que sabe como operar o ChatGPT da forma certa, então ele vai fazer o comando correto, eu não tenho um bom resultado. Da mesma forma, com a automação, né, no dia a dia, a gente sabe que, principalmente no meio da saúde,
saúde, isso tá vindo com cada vez mais força. Saúde, principalmente. Né? Então, assim, se eu não tenho um profissional hoje, um médico, cirurgião que tá capacitado para operar com um robô, para fazer uma cirurgia mais delicada, ele se estagna também na sua carreira. Se eu não acompanho os avanços tecnológicos dos meus equipamentos, por exemplo, odontológicos, onde eu vou fazer determinados procedimentos, eu acabo não conseguindo ter um resultado tão positivo. Então, eu vejo a questão da tecnologia como algo muito positivo para cada um de nós e para nos tirar da zona de conforto de fato. Porque assim eu consigo avançar, eu consigo chegar em outros lugares, eu consigo proporcionar também resultados melhores, não só para aquilo que eu entrego no meu dia a dia, mas na vida de muitas pessoas também. Então, eu vejo como um cenário muito promissor e não só promissor, mas positivo também, porque o medo das pessoas é que a tecnologia ia substituir as pessoas. E hoje a verdade não é que isso vai acontecer, porque muito dessa tecnologia é dependente de nós, de que nós façamos acontecer e executemos os trabalhos utilizando essas tecnologias. Então, eu vejo que o mercado de trabalho está muito fértil para utilizar a tecnologia para desenvolvimento de carreira, principalmente. E olha que interessante, falar nisso é importante, porque ela falou da área da saúde. Nós aqui da Neoversa, nós temos 3 frentes, né? Que seria a área de gestão, saúde, direito, que são os cursos que nós temos. Então, veja, se você é da área da saúde, o que é importante você acompanhar? Quais são as novas tecnologias da minha área que eu preciso desenvolver, que eu preciso buscar? Se eu sou da área do direito ou de alguma área voltada à gestão, tecnologia, enfim. O que você não pode é ficar estagnado, porque o bonde passa. E é aqueles que entram primeiro, não é? Exatamente. Então, assim, é importante a gente entender o que o mercado... Por isso eu sempre falo para os alunos, gente, vocês precisam ver o que o mercado está pedindo. Você precisa estudar o mercado, acompanhar, né, principalmente sites, acompanhar, enfim, aquilo que é da tua área para você entender o que está em alta. O que eu posso fazer? O que eu posso trazer de ideia? Porque vamos lá, pode ser que você seja empreendedor, pode ser que você trabalhe numa empresa. Mas e aí, para se destacar, trazer algo novo para a empresa e falar assim, olha, isso é o que está em voga no mercado, então vamos trabalhar nisso. Toma a frente, vamos e tal. Ou seja, se a pessoa ela não se dispõe a fazer, como é que ela vai se destacar? Como é que ela vai evoluir? Exatamente. Né? E quando a gente fala, principalmente, quem está buscando transição de carreira. Porque é uma coisa, a gente falando de carreira, de um modo geral, muitas pessoas com a pandemia fizeram muito isso. Sim. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que, se pensar nos brasileiros, eu estava até vendo no site, acho que foi da Exame, salvo engano, tá, gente? Falando que 37% dos brasileiros querem fazer a transição de carreira. Porque não estão satisfeitos onde estão. Porque querem essa coisa de, meu propósito, que tá alinhado ao meu propósito também, que é algo que realmente a pessoa se sinta bem, pertencente. Às vezes, no lugar que ela está, de repente, já não tá dando esses frutos, mas aí para fazer mudar de lugar, mudar dessa empresa, ela precisa aprender uma nova área, porque ela quer vivenciar isso. E com a pandemia a gente viu muito. Tô batendo horário aqui. E com a pandemia a gente viu muito isso. Entendeu? Então eu queria saber de você, o que é importante para quem quer fazer transição de carreira? Quais seriam os passos aí para que essa pessoa fale, poxa, eu quero fazer essa transição. De repente até você não quer mais trabalhar numa empresa, você quer empreender. Perfeito. E aí, o que seria importante nessa transição? Ótimo. Nas minhas mentorias, uma coisa que eu ressalto muito é que quando você sabe quem você sabe para onde você vai e o que você precisa fazer. Então, o que eu percebo é que para quem está num momento de transição de carreira, é importantíssimo o autoconhecimento. Saiba qual é o seu propósito, o que te move, o que te faz vibrar, porque principalmente as pessoas que estão em processos de transição de carreira, muitas vezes olham para esse movimento porque eles se frustraram em algum momento, porque eles estão numa empresa que às vezes tem uma cultura que está totalmente diferente com o que eles acreditam, e isso é super importante porque o movimento de transição de carreira, junto com o autoconhecimento, ele vai te
te direcionar de forma estratégica. Eu falo que a gente respira estratégia. Não importa se você é um CLT ou se você é um PJ. Não importa se você trabalha hoje numa organização ou se você quer ter a sua própria organização. Sempre olhar com um olhar estratégico é o que te direciona de uma forma assertiva. Então, isso vai te proporcionar melhores escolhas. Principalmente porque a transição de carreira, ela vai te exigir movimentos como desenvolvimento, movimentos de estudo, movimentos de se atualizar em relação ao que o mercado está pedindo. Se você quer fazer uma transição de carreira para subir de cargo, isso vai te exigir uma musculatura maior. Até porque quem é um júnior não aguenta a exigência técnica e de soft skills de uma cadeira sênior. Isso vai te exigir o desenvolvimento, isso vai te exigir um pouco mais de ênfase de estudo, de capacitação. Então, esse trabalho ele é feito em conjunto. Quando você vai fazer uma transição de carreira para uma outra área, para uma área totalmente diferente, muito mais você vai ter que olhar para essa capacitação técnica, porque daí você não teve essa vivência ainda e precisa adquirir esse conhecimento. Então, o caminho para quem quer fazer essa transição de carreira invista em você, invista em mentorias, direcionamentos de carreira, invista em cursos, certificações que possam te trazer essa musculatura técnica, mas também invista na questão do teu desenvolvimento comportamental. Esse autoconhecimento vai te trazer muito mais segurança para que você consiga fazer isso de uma forma assertiva, até porque toda transição de carreira nos gera medo. Exato. Ai, meu Deus, eu tô saindo da minha zona de conforto. Ai, meu Deus, eu tô indo para um lugar que eu nunca fui antes. Então, para que a gente não tenha tanta insegurança nesse movimento, fazer essas etapas de capacitação técnica, autoconhecimento, observar o mercado, o que ele está praticando, se atualizar com tecnologias, é o caminho que eu direcionaria para quem está nesse movimento. E olha a importância de ter mentores. Eu falo que, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem um mentor que te acompanha nesse processo, porque muitos já passaram pelo processo, tem conhecimento, tem expertise para te direcionar. Porque eu falo assim, eu falo porque eu sou mentora também, eu direciono, mas a escolha é sua. Exatamente. Né? O caminho que você vai seguir é seu. Né? A gente não tem que falar, vai para esse caminho e pronto. Não, a pessoa se dá os caminhos e a pessoa escolhe. Mas quando você tem um mentor, uma mentora ali que vai te acompanhar, você reduz as incertezas. Reduz os erros. Não quer dizer que, né, no caminho lá, porque é um desenvolvimento. Todo desafio tem erros e acertos. Mas isso reduz. Então, veja a importância de você ter mentores nesse processo. Investir no mentor, uma mentora de carreira, né, enfim, que vai te direcionar. Porque muitas vezes fala, poxa, eu quero, mas eu não sei como começar. E aí é aquele momento, né, de você investir em alguém que vai te dar ali falar, olha, tem esses caminhos, para o que você quer, qual é a sua situação atual de competências, né, habilidades técnicas e comportamentais, o que é importante você desenvolver agora, para o mercado que você quer atuar, né, para a carreira, a promoção, enfim, o cargo que você quer ali, você vai precisar desenvolver isso. Com certeza. Né? E saber lidar principalmente, eu acho que com pessoas. Empresas são feitas de pessoas, clientes são pessoas, pessoas. Então, investir também, eu acho que é importante você investir em saber lidar com gente. E aí, é claro que a gente começa pelo autoconhecimento. Eu falo que um divisor de águas na minha vida, quando eu estava no ambiente corporativo, foi quando eu fui fazer o processo de coaching, né? Eu fiz o processo, aí eu fiz a formação e eu aprendi sobre os perfis comportamentais. Isso foi um divisor de águas para mim, para entender o meu perfil e entender o perfil das pessoas que estavam na empresa, para entender em quais lugares elas seriam mais eficientes, e que realmente fazia sentido com o perfil dessa pessoa, né? Porque às vezes você quer colocar uma pessoa para uma área que ela vai precisar, vamos lá. Já tive em equipes pessoas que eram da parte do treinamento, mas era uma pessoa mais analítica, ela gostava de ficar em frente à planilha e tal, e às vezes você fala, poxa, eu tô colocando uma pessoa para fazer uma coisa que ela não quer fazer. Ela fazia porque tinha que fazer, mas ela não estava no local certo. Ela se desenvolvia melhor naquele lá fazendo planilha. Ou, de repente, uma pessoa que é muito comunicativa, uma pessoa que gosta de falar, de se comunicar de forma eficiente e tal,
E você colocar ela pra mexer com planilha numa sala, Ela trava. ela trava. E não só isso, Fabi, também tem um outro ponto que é muito importante. Eu ouço muito, principalmente dos meus clientes, a respeito de protagonismo no ambiente de trabalho. Sim. Mas nós que somos do RH e de gestão de pessoas, sabemos que existem pessoas que têm perfil para serem protagonistas. Sim. E outras pessoas que têm perfil para estar nos bastidores. Então, isso é muito importante também para que a gente consiga entender esse movimento, né, de uma forma assertiva. Qual é o meu perfil? Será que eu sou a pessoa que vai ter protagonismo ou eu sou a pessoa que preciso ser direcionada? Sim. Será que eu vou ser a pessoa que é executora ou eu vou ser a pessoa que vai liderar quem vai executar? Isso é importantíssimo, principalmente no meio de desenvolvimento de carreira, porque muitas vezes nós também temos expectativas a respeito das nossas transições. Eu quero chegar naquele lugar, mas será que eu tenho perfil para estar naquele lugar? Então, essa questão do autoconhecimento, conhecer o seu perfil, saber para onde você quer ir, é o que vai te direcionar de uma forma super assertiva. Senão você vai se frustrar. Não tem jeito, não tem. E tem essa coisa do ônus e bônus, né? Vamos lá, vamos pensar que você hoje, eu falo porque eu trabalhei muito essa coisa de desenvolver líderes. Então, veja, e já teve situações na minha carreira que, por exemplo, você promover uma pessoa, que vamos lá, ela é um ótimo analista. A gente vê muito isso no RH, essa fala é muito do RH. Ai, meu Deus. Né? Então, assim, de você promover um analista, e porque às vezes o gestor, o diretor ali dentro do negócio, ele bate o pé, porque ele quer que esse analista vire líder. Só que esse analista, ele é um ótimo analista, ele desenvolve muito bem o trabalho dele, ele dá resultado. E aí, sem fazer o devido desenvolvimento, sem realmente entender, né, qual é realmente o perfil desse analista, você vai e promove ele. Porque muitas vezes nem ele entende muito bem disso. Ele fala, não, você está me dando uma liderança, você está me dando é um desafio, é uma oportunidade. Só que quando ele se depara nessa situação, ele não consegue evoluir. Ele não vai. E aí você promove esse cara. Né? Porque aí quando você promove, existe questão salarial, existe questão, enfim, que tem que ser feito no processo. E essa pessoa não vai pra frente. Por mais que você vai lá, você tá ali com ele, mas você percebe que o perfil dele não é esse. Exatamente. Porque tem aquela coisa de você ser especialista na sua área e você ser um gestor ali que você vai comandar. E tem pessoa que é especialista, que se desenvolve muito bem. Então, veja, e aí é o ponto da pessoa entender, porque às vezes a própria pessoa, se você fala pra ela assim, olha, eu quero te promover a liderança, a pessoa fala, eu não quero ser líder. Eu quero continuar sendo analista, eu quero ser o melhor analista, eu quero ser o melhor especialista, mas eu não quero liderar. Essas são perguntas que a gente faz nas entrevistas. Exatamente. Né? Daqui a 5 anos, você se vê numa cadeira de gestão ou numa cadeira de especialista com viés técnico. É importantíssimo. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não tem aquele perfil. E aí a gente vai queimar o cartucho e vai se frustrar. Aí você tem que despedir a pessoa. Então, assim, e por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, porque de repente você fala, gente, eu não quero liderar, eu quero ser especialista na minha área, tá tudo bem. Isso não quer dizer que você não vai, porque o especialista, ele tem contato com diversas áreas, de alguma forma ele vai ser influenciador ali, porque ele é especialista, mas ele de repente não vai ter uma equipe para liderar, não vai ter... Então, assim, você entender que quando você se conhece, você fala, gente, eu não quero. Porque antes, né, a gente quando tá passando pelo processo de desenvolvimento, principalmente na área de gestão de pessoas, lá no início, quando eu comecei, eu falava, não, gente, mas todo mundo quer ser o líder um dia. Não, tem gente que não quer. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Ele quer ser melhor na área dele ali, fazendo o que ele... Lógico, tendo aumento salarial, essa promoção, porque ninguém quer ficar... no mesmo lugar. Exatamente. Mas tem pessoas que não querem. E tá tudo bem. E nós, principalmente como desenvolvedores de pessoas ali, né, e tal, a gente precisa entender isso também, né, que é um ponto, porque nós acharmos que todos vão... Não, nem todo mundo. Exato. E aí, falando nessa questão, tem um outro ponto também, que acredito que nas suas mentorias você também deve trabalhar isso, porque, vamos lá, a pessoa quer evoluir na carreira e tal, e ela precisa equilibrar vida pessoal com vida profissional. Porque a partir do momento que eu falo, opa, eu quero fazer uma transição de carreira, isso vai exigir um pouco mais de você. Com certeza. Né? Você não vai... tudo bem que você vai se organizar no seu tempo para fazer o que precisa ser feito, mas vai exigir um pouco mais de energia,
né? Um pouco mais de foco ali naquilo que você quer. E como equilibrar isso? Vida pessoal com profissional pensando nessa evolução. Esse é o segredo do sucesso, né? Porque a gente sabe que, principalmente nos movimentos de transição de carreira, nós vamos precisar de dedicação. Exato. E a dedicação, ela vai exigir o seu tempo de qualidade muitas vezes, ela vai exigir com que você abra mão de determinadas coisas, mas uma coisa é certa, né? Quando a gente fala a respeito de equilíbrio, a gente precisa entender que equilíbrio é decisão. Dentro das minhas mentorias eu falo muito sobre isso. O que você quer? Sim. Porque o que você quer e da forma como você quer vai determinar a intensidade que você vai fazer as coisas acontecerem para chegar naquele lugar. Então, a minha dica sempre é entender que eu preciso fazer a gestão do meu tempo, né? A gestão do tempo ela é importantíssima para que a gente se torne produtivo. Sim. É fato. Né, eu sempre falo que, principalmente no ambiente corporativo, quando a gente tem um índice muito grande de horas extras, a gente tem um problema muito grande de gestão de tempo. Porque se eu não estou conseguindo produzir nas minhas 8 horas diárias, por exemplo, e eu preciso de mais horas para isso, significa que tem algum pratinho que está caindo aqui nesse circuito. E quando eu falo sobre fazer equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tem a ver com isso. Até que momento do seu dia você olha só para as suas atividades profissionais e até que momento você fala, opa, fechei aqui a portinha do escritório, tá na hora de eu olhar para mim, né? Porque isso tem a ver com autocuidado também. Isso. Não tem como eu ter sucesso na minha carreira profissional, sendo que eu não tô olhando para minha pessoa física e cuidando dela. Então, eu sempre falo sobre isso, não só nas mentorias estratégicas de negócio, mas nas mentorias direcionadas para autodesenvolvimento e autoconhecimento. Você precisa entender aquilo que é bom para você e como você vai se organizar. Então, as pessoas me perguntam, Rê, como que você consegue ter 3 empresas e não ser uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que, assim, está a ponto de ter um burnout, porque a gente vê muito isso. A falta de equilíbrio traz problemas emocionais, psicológicos, e isso é muito sério porque isso tem a ver com as nossas escolhas. Se eu não consigo dizer não, se eu não consigo parar na hora que eu preciso parar, isso é um problema. Então, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, principalmente nesse movimento de transição de carreira, precisa ter um momento de parar e um momento de continuar. Até que ponto eu vou sacrificar de uma forma saudável e até que ponto eu vou sacrificar de uma forma que vai me penalizar. Então, eu acho que para que a gente consiga equalizar isso, primeiro eu preciso ter uma boa gestão do meu tempo. Saber o quanto do meu tempo está dedicado para o trabalho, o quanto do meu tempo está dedicado para o meu desenvolvimento e o quanto do meu tempo está dedicado para mim, né? Isso para praticar esportes, exercícios físicos, para ter o seu tempo de qualidade em família, com amigos, para ter o seu tempo de qualidade sozinho, porque eu também falo que esse tempo da gente com a gente mesmo é muito bom. Então, é quando eu me dedico para uma leitura, é quando eu faço uma meditação, é quando eu faço uma viagem. Então, fazer esse equilíbrio é uma questão de decisão. O que eu escolho? Qual é a minha prioridade e o que não é prioridade nesse momento? Porque a gente sabe que o processo de transição de carreira tem a ver com sacrifícios também para fazer as coisas acontecerem. Mas apesar desses sacrifícios, eu não preciso sofrer para isso, eu não preciso ser penalizado para isso. Então, o segredo do equilíbrio é você, de fato, priorizar o que precisa ser priorizado e aquilo que não é prioridade a gente colocar em outro plano, sempre olhando para o autocuidado, sempre olhando para o que é bom para mim, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vê, principalmente pessoas que estão em cargos mais altos de liderança, entrando em esgotamentos emocionais, deixando de ter o seu tempo de qualidade para fazer entregas que têm a ver com a não gestão do meu tempo. Por que eu não estou conseguindo me organizar para isso? O que eu estou deixando de olhar como prioridade? O que eu não estou conseguindo direcionar de uma forma assertiva? Principalmente porque muitas vezes aquilo não depende só de nós. Eu preciso delegar.
Eu preciso direcionar. Tudo, eu centralizo tudo, eu faço tudo. Não tem como. Isso não é sustentável. Né? Então, eu acho que o segredo principal é equilíbrio nas escolhas. Saiba qual é a sua escolha naquele momento e como você vai se direcionar. E aí, foi legal você tocar no assunto do autocuidado, porque isso envolve a questão da saúde mental, isso envolve você realmente ser assertivo nas suas escolhas. E principalmente uma coisa que eu sempre falo é você saber dizer não para as coisas que não fazem sentido com aquilo que você quer, com as suas prioridades. E isso envolve impor limites, não só para você mesmo, porque às vezes você extrapola querendo tudo ao mesmo tempo, mas também impor limites e respeito às outras pessoas. Né? Porque muitas vezes as pessoas extrapolam. E se você não dizer, não falar, não, eu não vou fazer porque eu preciso fazer isso, enfim. Enfim, saber dizer não. Porque eu falo porque no ambiente de trabalho, e aí tem muito dos perfis, né? A gente vê muito o perfil que é mais dominante, querendo abraçar tudo, eu faço tudo, manda que eu faço. Chega uma hora que esgota. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais ir pra frente. Aí ela começa a ter, como você falou, esgotamento emocional. Ela começa a sentir gastrite, muita dor de cabeça, não dorme direito. E aí, o que adianta você querer desenvolver, querer crescer, sendo que você não se cuida? Né? Exato. É que nem você falou, abrir as janelinhas. Fechou essa janelinha aqui do trabalho, opa, agora eu vou me cuidar, fazer exercício físico, cuidar da minha alimentação. Eu sei que no dia a dia, às vezes você vai ter que ultrapassar um pouquinho o horário, né? Você às vezes, na correria mesmo, a gente almoça no horário que não era para almoçar. Mas isso não pode ser todos os dias, uma vez ou outra, isso é uma exceção. Não tem que ser regra. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Rebeca. Você, como faz mentorias, acredito que você receba ali pessoas de diversas gerações, né? Com certeza. Com certeza. Porque olha só. Eu falo porque eu tenho estudado muito sobre isso, e não só para a questão do desenvolvimento de carreira, para a faculdade ali, para os cursos e tal, mas clientes, né? Você entender as gerações, e aí eu falo para qualquer pessoa, estudar sobre as gerações, porque cada geração ela tem algo muito peculiar daquele movimento ali. Né? Hoje eu sou da geração Y, os millennials, né? Que tem toda uma peculiaridade. Depois vem a geração X, e depois vem a geração Alfa que tá vindo aí. Então, como que você lida com essa questão das gerações? Fala um pouquinho, até para o pessoal entender a diferença entre elas, porque eu sei que tem muita questão, principalmente você que é líder, você entra numa organização, ou você que é empreendedora, e você tem diversas gerações dentro da tua empresa, e você precisa saber lidar com elas. Sim. E isso faz parte também de você evoluir na sua carreira. Sim, com certeza. Lidar com as múltiplas gerações é um desafio, assim, constante, frequente, diário, assim, para nós. Não entendi. Falar? Não entendi. Eu não entendi o que ela falou. Eu acho que não tá saindo. Mas ela corta, tá? Depois ela... tá bom. Era só pra trazer o seu microfone mais pra perto de você. Pra mim... Mas tá saindo áudio? Tá. É porque já tem 2 vezes que eu bati nesse microfone. Acho que é porque eu sou aquela pessoa que fala assim, ó. Gesticula. Eu sou gesticula demais. Mas assim, tá bom? Tá. Então vamos fazer de novo. Pode começar da sua resposta. Tá bom. Gente, eu gesticulo demais. Já pode? Pode. Tá. Quando a gente fala sobre múltiplas gerações, é um desafio diário e é algo que nós, como pessoas de RH principalmente, precisamos nos adaptar. Sim. Porque quando a gente fala da geração que é mais antiga, a gente fala da geração que é mais resiliente, da geração que é muito dedicada, da geração que até tem um vínculo emocional com as suas atividades, com o seu cargo, com o seu trabalho. Quando a gente fala da geração que é intermediária, que a gente fala da geração X, sim. né? A gente fala de uma geração que já está um pouco mais acelerada em relação a querer chegar, mais direcionada, mais focada. Quando a gente fala da geração Y, a gente já fala da geração miojo. 3 minutos, eu quero sentar rápido nessa cadeira, eu quero ter um avanço mais
agressivo. E quando eu falo da geração Baby Boomer, principalmente, é a geração que eu sou estagiário, mas eu quero ser CEO amanhã. Tem que ser amanhã. E se isso não acontecer, eu vou me frustrar, eu vou me chatear. Então, lidar com essas múltiplas gerações é um desafio, mas tem muito a ver também com você ter o movimento de inclusão dentro da cultura das empresas. Né? A inclusão, ela é uma coisa maravilhosa quando você entende que essa diferença de cada uma das pessoas faz com que elas sejam um time tão consistente, tão incrível. Eu tenho a pessoa do protagonismo, eu tenho a pessoa que é executora, eu tenho a pessoa que é de pessoas, eu tenho a pessoa que é de números, e enquanto eu junto todas elas para alcançar um só propósito e um só objetivo, eu consigo extrair o melhor. Então, o segredo mesmo para lidar com essas múltiplas gerações é, primeiro, empatia no máximo nível possível. Segundo, a escuta ativa, né? O quanto eu estou disposto a ouvir mais, a entender mais, a observar mais antes de fazer qualquer movimento. Porque também isso é super importante dentro desse ambiente corporativo, eu entender que cada um tem a sua maneira de pensar, tem a sua geração, onde existiam crenças ali naquele ambiente, naquele movimento. Então, saber respeitar essas diferenças e encaixar essas diferenças para que o quebra-cabeça seja muito mais assertivo é o melhor caminho que eu entendo hoje e é o que eu utilizo nas minhas empresas para ter uma gestão mais assertiva. Porque falar das gerações é algo que, gente, depois você começa a aprofundar e entender, você começa, poxa, eu falo porque muitas vezes da geração X lá, você quer... tem a questão da tecnologia, que muitas vezes impacta nessa geração, e tem a geração Z, que é a geração atual ali, que já nasceu com a tecnologia, com o celular na mão, exatamente, celular na mão. Então, essas pessoas, elas têm mais facilidade, elas têm mais aquela coisa com a tecnologia. Já o pessoal lá da geração X, né, que é antes do geração Y, já tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vá buscar, que a pessoa não vá fazer. Exatamente. Mas é importante você entender, porque muitas vezes você tem um negócio e às vezes você não entende. Eu falo por quê? Olha só, uma coisa clássica. Hoje, não sei se você percebe, mas as pessoas elas não querem mais ligar, elas querem falar tudo por mensagem, né? Então vamos supor, o pessoal da geração Z quer tudo por mensagem, não manda no WhatsApp, manda no direct, manda isso e aquilo. O pessoal da geração X, que é um pouco mais, né, um pouco mais antes do Y, inclusive, que é a nossa geração, quer ligar. Ela quer ligar, ela quer falar com você. E você precisa entender isso. As pessoas, as gerações têm diferentes formas de se comunicar. E às vezes, não, mas eu falei que eu quero falar por mensagem. Mas às vezes, é aquele teu cliente, é aquele teu chefe, é aquele, né, que ele comunica dessa forma. E essa questão das gerações impacta diretamente no ambiente corporativo, principalmente em pautas que a gente fala sobre home office, atuação híbrida ou presencial, né? Porque a gente entende que muitas vezes as pessoas de diversas gerações têm visões diferentes sobre essas formas de atuação. Então, a pessoa que é da geração X, por exemplo, é a pessoa que acredita que o que funciona é o presencial e somente o presencial. A pessoa da geração Y, ela fala assim, não, pra mim o híbrido tá tudo bem. E é o que eu me adaptaria. E o pessoal da geração Z é o que fala assim, eu não trabalho presencial, eu só quero home office. Porque não funciona, porque eu não tenho qualidade de vida, porque eu sou muito mais produtiva. Mas a gente tem que entender que no meio disso tudo, a gente tem múltiplas gerações. Como é que eu equalizo isso de uma forma assertiva? Como eu direciono isso de uma forma assertiva? E é algo que eu também falo para os meus clientes. Olha, vamos começar a olhar quais são as gerações que estão na sua equipe. Isso. O que tem na sua equipe hoje? Qual é a média de idade dessas pessoas? Né? O que elas praticam? Será que de fato elas vão ser produtivas se elas vierem aqui? Será que de fato elas vão ser produtivas se elas estiverem só de home office? Então, são questionamentos que a gente precisa levantar e, obviamente, né, nós precisamos sempre estar com a mente aberta. A gente está em processo de transformação o tempo todo, não só transformação digital, mas transformação das nossas vidas, das nossas crenças, de como a gente faz determinadas coisas. Se antes eu fazia um movimento dessa forma, hoje eu já faço de outro e é mais assertivo. Então, a gente precisa estar flexível de fato. Exatamente. E aí, pra gente já ir uma pergunta que eu acho que é crucial.
para quem está trabalhando em desenvolvimento de carreira, né? Quem está ali pensando em galgar outros cargos, fazer transição. Um ponto crucial é o networking. Porque assim, as pessoas acham, poxa, eu trabalho dentro de uma empresa, eu tenho meu cargo ali, e tá tudo bem. A pessoa não se socializa, não participa de movimentos relacionados à área dela, né? Não vai em eventos, em congressos, enfim, porque isso faz parte também da evolução de você se desenvolver. Mas você precisa ter contatos com pessoas. E como que funciona essa questão do network para desenvolvimento de carreira, principalmente? Networking é importantíssimo. Eu posso dizer que networking é o whey protein para desenvolvimento de carreira. É impossível você se desenvolver se você não tem conexão com pessoas. É através dessas conexões que você sai da sua zona de conforto. É através dessas conexões que você tem acesso a outras oportunidades melhores do que as que você tem. Sim. É através dessas conexões que você começa a ter pessoas onde você vai espelhar aquilo que você deseja chegar nelas. Então, poxa, eu tenho alguém que é melhor do que eu vou aprender com essa pessoa, eu vou conviver mais com essa pessoa, eu vou ver o que ela pode transformar na minha vida. Então, o networking, ele é, assim, muito necessário, principalmente quando a gente olha para desenvolvimento de carreira, né? Você participar de eventos que tenham a ver com a sua área de atuação é importantíssimo, Sim. porque é ali que você vai ter acesso a novidades, a inovações, a conhecimento, né? É através dessas conexões de pessoas que muitas vezes também você encontra não só oportunidades de se desenvolver, mas oportunidades também de trazer pessoas que você talvez conheça. Então, Sim. Muitas vezes a gente tem abordagens no LinkedIn para oportunidades que não fazem sentido para o nosso momento, mas a gente lembra de alguém, a gente direciona uma indicação. Então, o networking, ele é super importante. Eu falo que networking, para quem é CPF, é ótimo para o desenvolvimento de carreira e para o teu crescimento profissional. Networking, para quem é empresário, para quem é PJ, é importantíssimo para os seus negócios, porque é ali onde você vê novas oportunidades e consegue transformar isso em negócios efetivos, né? Então, assim, o networking, ele para mim, é o whey protein que cada um de nós precisamos para alavancar aquilo que a gente precisa. Não só na carreira, mas nos negócios também. Maravilha. Então, vejam, vocês que vão nos assistir aí, ó. Comece a desenvolver o networking. Networking é técnica também. Existem estratégias para isso. Porque, às vezes, as pessoas acham que é chegar em evento, fazer contato e eu faço isso, faço aquilo. Gente, existem técnicas para isso, estratégias para você fazer um networking realmente que seja recíproco, mútuo, né, entre você e essa pessoa. Então, ó, depois a gente vai ter outros episódios falando sobre isso, porque eu acho que é muito importante você que está desenvolvendo a sua carreira, você olhar para esse lugar, né? Então, com certeza, nas mentorias tem falando sobre isso, porque é importante. Acho que para empreendedor, para quem é intraempreendedor, que é empreendedor dentro do negócio, né? A gente tem também esse termo intraempreendedor, que é você que está dentro da sua organização e que traz novidades, inovação, enfim, está ali se desenvolvendo. Com certeza. Rebeca, então eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso primeiro episódio do Versia Cash. Obrigada. Então, assim, foi muito bom você vir aqui falar sobre esse tema, que é o tema que a gente abre a nossa temporada aqui da Versia Cash, falar sobre esse tema tão importante. Porque aqui nós temos alunos que estão nesse desenvolvimento. Então, é algo que nós queremos trazer muito, é essa questão de desenvolver habilidades, né? Técnicas comportamentais, trazer isso para esse universo, porque não basta só a técnica. Você precisa desenvolver também o comportamento. Então, eu queria que você desse uma mensagem final, né, para o pessoal que vai estar nos assistindo e realmente deixar sua mensagem. Com certeza. Então, segue o meu recado para quem está nos assistindo agora. Se você está em processo de transição de carreira, se você está em processo de principalmente fazer o movimento de empreender, primeira dica, saiba quem você é na fila do pão. Eu sempre falo sobre isso. Quem sabe quem é, sabe o que quer e o que precisa fazer para chegar aonde quer. Então, invista em você, invista em capacitações, cursos, networking, mentorias que possam te direcionar de forma assertiva para o lugar que você deseja chegar. E, principalmente,
cuidando de si mesmo. Sim, Isso é o segredo principal. Autocuidado em primeiro lugar. Maravilha. E onde o pessoal acha você? Qual que é suas redes sociais? Pode me achar nas minhas múltiplas redes sociais, mas principalmente no Refonteles _, que é a minha rede principal, e no conteúdo Mente e Ação, que são das mentorias direcionadas para transição de carreira e estratégias de negócios. Maravilha. Então, muito obrigada mais uma vez pela Obrigada. sua participação. Com certeza trouxe aqui conteúdo maravilhoso. Eu falo que os podcasts, a gente é como se fosse uma mentoria grátis, né? É verdade, muitas dicas de ouro. Mentoria gratuita pra você. Então, porque eu falo assim, pessoal, vai assistir podcast. Eu, pelo menos, sou assim. Eu vou assistir podcast já que eu falo, pô, eu vou assistir é sobre carreira. Eu já pego um papel, uma caneta e vou anotando os pontos. Uhum. Por quê? É uma aula, gente. É uma aula. Então, você pega ali os pontos, vão ter vários insights. E fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu vou buscar. Né? Porque é o ponto de partida e de gerar consciência. E aproveitar, porque tem mentores aqui. Pessoas que vêm aqui nos podcasts. São pessoas que são mentores, professores. Pessoas que estão ali na área. Têm expertise no mercado de trabalho. Então, sigam, né? Consumam conteúdo. Tem trabalho deles também. Então, é importante você estar nesse movimento. Eu falo que movimento gera movimento. Opa, então, se você tá parado num lugar meio, desculpa. Tá na hora de se mover. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada, Fabi. E assim nós vamos terminando, né? O nosso VérsiaCast, nosso primeiro episódio. Espero vocês nas próximas. Não deixe de nos seguir, @NeoVersiaEducação. E também lá no YouTube, que tá Neoversia Educação e Inovação. Então, o podcast vai estar sempre subindo lá. E os nossos cortes maravilhosos com os nossos convidados também. Então, foi um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse tema, sobre carreira. Muito obrigada, Rafa, Berbeca. Tchau, tchau.